Mas falei, puta, mas isso não entra na minha cabeça. Mas o pastor, por exemplo, que vê a filha dele de 14 anos engravidando, dizendo que engravidou de um anjo, pergunta se ele acredita. Pai, eu tô grávida, mas foi um anjo, pai, que apareceu, sabe? E Maria um anjo, tinha essa idade, né? Um anjo com 1,90 m, sabe? Num carnaval de Salvador. Aquele anjo me pegou assim, pai, sabe? Eu, sabe, sentia tal e amanheci grávida. Mas foi um anjo que apareceu. Pergunta se o pai que é pastor e acredita em Maria e acredita em Jesus, no nascimento virginal dele, se acredita nisso? Acredita não, meu irmão. Isso é mitologia. De volta com mais um vídeo para o canal Atualiza. Mais uma vez, mais um corte muito bom, espetacular, do Jason Ferrer na participação da entrevista feita ali no Daniel Pires. Jason Ferrer deu um show de bola de racionalidade neste podcast. Como foi prolongado o tempo. Então, vários cortes especiais foram feitos. Eu já fiz 3 vídeos de cortes deste podcast aqui para o Atualiza. E esse corte que você vai assistir agora é algo impressionante também. Eu quero mandar um abraço ao Jason Ferrer, agradecer sempre pelo apoio ao meu canal, aos meus canais e o seu trabalho brilhante. Mando um abraço também ao Daniel Pires, que é o apresentador do podcast Daniel Pires. Vou deixar o link aqui também. Nós vamos para os cortes especiais deste vídeo de hoje. Porque isso aqui, gente, a gente precisa ouvir. É sensacional. E eu volto somente para finalizar o vídeo e dizer para vocês sempre, grato por tudo. Vamos para este corte especial. Cara, é evidente que essa relação de Deus e Maria, um Deus com um humano, é uma réplica grega, é uma réplica, deuses, né? É uma réplica egípcia. Acho que Mitra, né? Não, tantos deuses, Zeus, por exemplo, Zeus vinha pra cá furar com as humanas. Então quer dizer, poxa, se você não entender isso como um mito, você vai entender isso como o quê, cara? Você tem uma cabeça de quê? Não é possível coisa dessa. Não é possível que a pessoa que estudou mais do que a 4ª série do ensino fundamental, certo? Tenha uma crença dessa. Aí, Jason, mas quando caiu a ficha na minha cabeça dessas coisas, é porque assim, a gente sempre aprende a não contestar, né? Não contesta. Esse é o primeiro ensinamento. Não contesta, isso aconteceu. A primeira coisa foi sobre Maria engravidar virgem sem ter contato sexual com nenhum homem. Casada com José, né? Aí eu falei assim, peraí, vamos ver. Então Deus tem o poder de colocar um filho em outra mulher. Se isso fosse real, não fosse uma mitologia, era para ter outros casos depois acontecendo, de outras mulheres engravidando sem um homem, entendeu? Sim. E não teve, ela foi a única. Não, assim, porque ela é agraciada, tá. Mas falei, puta, mas isso não entra na minha cabeça. Mas o pastor, por exemplo, que vê a filha dele de 14 anos engravidando, dizendo que engravidou de um anjo, pergunta se ele acredita. Pai, eu tô grávida, mas foi um anjo, pai, que apareceu, sabe? E Maria tinha essa idade, né? Um anjo com 1,90 m, sabe? Num carnaval de Salvador. Aquele anjo me pegou assim, pai, sabe? Eu, sabe, sentia tal e amanheci grávida. Mas foi um anjo que apareceu. Pergunta se o pai que é pastor e acredita em Maria e acredita em Jesus, no nascimento virginal dele, se acredita nisso? Acredita não, meu irmão. Isso é mitologia. É mitologia. Isso é lenda urbana, pura. A loira do banheiro, certo? Se tivesse na Bíblia, estaríamos glorificando, dando glória a Jesus. Olha, glorificado e exaltado seja a loira do banheiro, porque ela na sua bebê, e ela quer te salvar, porque ela vai aparecer para você, babá. Desse jeito, cara. Jason, eu sempre falo isso. Mas é lenda porque não está na Bíblia. Eu falo assim, ó. O meu trabalho é mostrar tudo que é lenda, né? Então, por exemplo, no mesmo grau de quem acredita em duende, quem acredita em sereia, quem acredita na loira do banheiro, Deus está ali, Jesus está ali, está no mesmo grau. Ah, galera, não.
Você não pode colocar eles no mesmo. Mas, gente, tudo é sobrenatural. Exatamente. É que você dá mais importância pro seu Deus. Um exemplo disso, com certeza você já ouviu isso, de que uma menina, chegou um carro na frente lá, com alguns colegas, e a mãe falou assim, vai pra onde, minha filha? História dos ovos. Pronto, exatamente isso aí. Aí a menina falou, minha filha, vai com Deus. Ela falou, só se ele for no porta-mala. Que não cabe aqui. Exatamente. E riram e tal. Aí o carro chegou lá na frente, se estragou tudo e só os ovos ficaram intactos. Pura mentira. Isso nunca aconteceu. É claro, mas isso é uma lenda urbana, eu sempre soube. Tá entendendo agora? Isso nunca aconteceu. Mas os crentes adoram contar vantagens. Mas tem muita parábola na Bíblia que nunca aconteceu. A do filho pródigo, que é uma que eu gosto muito. E se você for a Israel hoje, os caras lá vão te levar na casa do filho pródigo. A galera. Maravilhoso. Jura? Vai. Você chega em Israel, os guias turísticos levam você pro túmulo de Jesus. Ele andou por aqui, ele passou aqui. Foi ali que ele falou com um cara que tinha uma padaria ali do lado. Ele ainda deu um tchau pro cara. Ali. E eu vou te levar agora na casa do filho pródigo. Desse jeito. Mas sabe que eu não condeno isso? Eu acho ótimo. Sabe o que eu acho ótimo? Porque eu falo assim, tá movimentando a economia? Então gasta dinheiro lá mesmo. Boa. O país tá precisando, a galera tá precisando. É igual a galera que fala assim, eu ganhei dinheiro. Esses dias eu vi um corte da André Surak, ela tava num podcast, aí ela fala assim, eu não tinha dinheiro pra nada e tal. Quando eu comecei a vender meus conteúdos, eu ganhei dinheiro porque Deus me honrou. E todo mundo, dando risada. Aí eu falei, mas pra mim tá certo, porque ela realmente usa o que ela tem, ela não tá fazendo mal pra ninguém. Ela vai lá e mostra o dela. Então, se ela acredita que é Deus, ótimo. Então é Deus pra ela. Então, você entendeu que é o Deus customizado? É um Deus customizado, com certeza. É aquele que Deus que ele. Por exemplo, eu sempre falo assim, né? Um dos motivos de eu sair da igreja, o principal motivo é por eu ser gay. Eu não vou estar onde não me cabe. Não adianta. Mas se você não fosse gay? Então não sei, porque não existe essa possibilidade de eu não ser gay. Se existir reencarnação. Mas Marco Feliciano falou que tem cura gay. Olha, pode até. Eu acredito que tem gente que é homossexual e que deixa de praticar. Eu acredito. Você quer deixar de praticar? Vai lá, fica sem praticar, sem fazer sexo. Eu acredito. Eu não acredito que existam ex-gays. Isso eu não acredito. Não acredito em cura gay, nada disso. Mas tem gente que fala. Tem um monte de pastor que fala. Tem pastor que fala que é ex-travesti, não tem? Tem pastor que fala que deixou de ser gay e agora casou com mulher. Entendeu? Eu sou lésbica. Você gosta de mulher? Não, sério. Eu gosto de mulher, entendeu? Então eu sou lésbica. Eu me identifica como lésbica. Me identifico como lésbica. Então, você entendeu? Assim, eu acredito que alguém pode deixar de... Tem vários que eu vejo. Eu não quero mais ser gay. Beleza, então para de transar. Mas que vai deixar de ter o desejo, não vai deixar. Não vai. Vai ter sempre. Então, cara, o que eu digo para as pessoas naturalize as coisas, não espiritualize. Certo? Porque as coisas, elas estão em ordem natural. O Deus que inventaram, que está além do tempo, espaço, matéria, energia, som e luz... é uma invenção, é uma conjecturação. É um buraco que se existe em algumas explicações e coloca-se Deus ali, certo? Eu acho que o brasileiro deveria tomar exemplos de outras nações que abandonaram a religião. Suécia, Finlândia, prosperaram, certo? A Dinamarca. São países que abandonaram a religião e hoje são os países mais felizes que tem. Certo? Então, assim, não que eles sejam os únicos com exemplos disso. Nós poderíamos, né, ser uma nação, pelo menos com um pouco mais de criticidade. Certo? Porque, o espiritismo nasceu na França, mas não está na França, está no Brasil. A Igreja Adventista nasceu nos Estados Unidos, mas não está nos Estados Unidos, está aqui no Brasil. Por que os católicos estão em Roma, né? Que Jesus não passou por lá? Paulo. Mas Jesus não. Sim, mas ele... A sede do Vaticano devia estar lá onde Jesus viveu, não é? Mas a igreja, por muito tempo, dominou aquela região. Entendi. Entendeu? Mas pelo fato de Paulo ter se lançado para Roma, ter querido ser julgado lá, para pregar o evangelho lá, para ser mártir lá. Então, esse martírio fez com que ali se tornasse a base. A base do catolicismo. Exatamente, do engano, né? Aí o que acontece? Então, cara, é uma tristeza que o brasileiro seja assim.
Mas isso não é uma... Você não vê também como uma... Eu não tô tentando justificar, mas eu tô tentando entender também como consequência. Cara, o país, ele não é um país... O Brasil, ele não é um país subdesenvolvido. Não é um país de terceiro mundo. Não, ele não é um país de terceiro mundo, mas ele é um país subdesenvolvido ainda. Ele não é uma potência, mas ele tem bastante dinheiro, tem condições. Mas a gente ainda tem muita gente muito pobre no Brasil. A gente tem muita gente influenciável no Brasil. A gente tem muita gente que, cara... que é muito facilmente levada. A gente não tem uma educação de qualidade, a gente não tem a gente tem lugares que não tem saneamento básico. Você não vê que essa influência da religião e de não, Deus vai te ajudar, não é essa galera realmente acreditando e falando, não, eu vou, quanto mais fanático eu for, quanto mais fé eu tiver, eu vou sair dessa. Você não vê como consequência disso? Mentalidade escravocrata. É mentalidade escravocrata, infelizmente. Então, o Brasil foi o último país das Américas e do Ocidente, vamos colocar assim, a se libertar dos escravos, ou libertar-se, permitir que os escravos tivessem a alforria. Então, o Brasil, ele desde Cabral, ele vem sendo minado, ele vem sendo transgredido, ele vem sendo violado, abusado, abandonado. O Brasil, na verdade, tornou-se uma prostituta para Portugal. Entende? Onde portugueses, holandeses, alemães, italianos vinham, gozavam no Brasil e voltavam para as suas terras ou abusavam das terras e faziam o que queriam. E levavam para eles as riquezas. Exatamente. Então, o que ocorre? Ocorre que os brasileiros, por exemplo, só para você ter uma ideia, aquelas europeias que vieram... naquelas excursões e tal para o Brasil, elas pegaram algumas doenças do rato, porque é muito rato, né? Tiveram que rapar o cabelo, certo? E aí, quando elas vieram para o Brasil, elas sentiram vergonha do cabelo rapado, colocaram perucas e tal, aquela coisa toda. As brasileiras que estavam aqui, aqueles nativos e tal, fizeram a mesma coisa. Raparam o cabelo e colocaram peruca para ficar igual, porque acharam charmoso. Ah lá. Você entendeu mais ou menos? Entendi. Então, quer dizer, é uma mentalidade atrasada que o brasileiro tem desde sua nascença. Nós nascemos com mentalidade atrasada, não somos proativos em nada, nós não criamos nada, não produzimos nada, certo? E ainda entregamos nossos recursos naturais para estrangeiros e damos o pior para o nosso povo, porque nós somos corruptos por natureza. Nós não somos gigantes pela própria natureza, ao contrário, nós somos pequenos pela própria natureza. Aquela ideia de que ouviram do Ipiranga as margens plácidas, um povo heróico, um brado retumbante e o sol da liberdade em raios fúlgidos, sabe? É uma pura megalomania. É uma pura forma de um autor, de um poeta querer exaltar uma nação. Sabe, mas é fanático demais, sabe, vamos dizer assim, é demonstrar algo que o Brasil não é e nunca foi e tem uma grande chance de não ser, porque a religião, assim como a política, atrasa o nosso modelo de vida. Nós não temos modelo para educação, porque o nosso modelo de educação vem de fora, tá bom? Nós não temos modelo de arquitetura, porque o nosso modelo vem de fora, engenharia vem de fora, certo? O urbanismo vem de fora. Até para colocar um sinal vem de fora, na rua. Nossos carros, nenhum dos nossos carros são nossos, são todos eles importados. E os deuses? Até os deuses são de fora, não tem um deus aqui. E os únicos deuses que tem aqui, Tupã, Iraci, ou sei lá o nome da outra, que eu esqueci agora, uma trindade, eles não querem. Até a nossa língua foi roubada, o Tupi, o Guarani. Foi roubado e nos colocaram esse idioma europeu, o português. Entende? Pergunta se você sabe falar em... Coloca nos comentários aí vocês. Quem sabe falar em tupi? Mal é mal inglês. Você está entendendo mais ou menos? É isso. Isso é o brasileiro, infelizmente. Não que eu queira falar mal do meu Brasil. O Brasil é um país... Não, então, mas isso que eu estou te perguntando. Acaba sendo vítima, né, o povo? O povão é a vítima, não é? Você não vê como vítima? Não vejo como vítima, não. Eu vejo como aquelas pessoas que querem ganhar vantagem nas coisas. Sabe como é que é? Aquelas pessoas que adoram barganhar. Isso quer dizer, eu vou tirar agora a sorte grande, porque tem um camarada aqui vendendo bilhete premiado e ele está querendo R$50 porque o pobrezinho vai voltar para a cidade dele. E ele não pode ter o tempo, porque senão ele perde o ônibus para a cidade dele, mas eu vou comprar por 50, 100 ou R$150, até R$200 o bilhete premiado e vou ali na lotérica sacar agora. Eles não são pobrezinhos, eles são corruptos.
É gente da pior espécie que se pode imaginar. Aonde se vai um brasileiro, pessoas falam mal. Eu sei que agora muita gente deve estar na internet. Fala mal do Brasil. É a verdade. Doa quem doer. Se não quiser, você joga na frente de uma carreta. Mas tem brasileiro bom, vai. Tem, verdade que tem. Tem. E os bons saíram do Brasil e foram morar fora. Você está entendendo? Então quer dizer, tudo a gente copia. Um programa de televisão, Jô Soares. Que tal fazer um curso gratuito de Power BI com 8 horas de duração? Vão ser 4 aulas onde eu vou te mostrar na prática como criar 4 dashboards completos. Dashboard de vendas, dashboard de produção, dashboard de RH, de recursos humanos e dashboard financeiro, independente do seu... Lá atrás, sofá do lado, Danilo Gentili, sofá do lado. Tudo cópia dos Estados Unidos. Certo? A única coisa que o Brasil tem que é dele. Letterman, né? Tem um Letterman lá. A única coisa que o Brasil tem que pode dizer que é dele, que foi ele que criou o Big Brother. Mas o Big Brother não é um... Eu tô brincando. É isso que eu ia falar. Não é daqui. Porque Big Brother já tá escrito em inglês. Então. É isso. Falar, não, foi Big Brother. Entendeu mais ou menos? Então tudo a gente copia. A gente não tem criatividade para absolutamente nada. Mas você tudo viu que você tá vendo, tudo que você tá vendo aqui agora, nada foi criado pelo brasileiro. Nada. Essas câmeras aqui de um canto para o outro, softbox, iluminação, microfone, nem nada disso foi criado pelo brasileiro. Como é que você acha que uma nação dessa vai crescer? E tem gente metendo pedra em mim neste exato momento lá, agora, porque se acha o coitadinho. Ao invés de sair do vitimismo e dessa merda mental, tomar essa palavra e tomar vergonha no meio da cara, ao invés disso, não. Mas você não acha essa uma visão um pouco pessimista? Não, de maneira nenhuma. Como é que eu vou dizer que um cara que tá na merda, eu tô dizendo que ele é pessimista, que eu tô sendo pessimista, eu tô sendo realista. Eu tô pedindo pra ele tomar um banho. E você vê saída nisso, assim, na questão religiosa? Saída? Sei lá, a galera acordar, a Sim, galera começar... Santa Maria, por exemplo, não pegou fogo? Aquela... A boate? Boate. A Boate Kiss, eu acho que é isso. Não pegou fogo? Eu vejo o Brasil incendiado. E eu vejo os brasileiros na Boate Kiss tentando buscar a saída. Entendi. É isso a comparação que eu faço. Você vê a gente num país que não tem jeito e a gente tentando... Exatamente. Desse jeito, cara. Infelizmente, eu sou brasileiro, certo? Mas, Jason, você não tem orgulho de ser brasileiro? Eu tenho orgulho do país que eu tenho. Mas eu estou falando do país natural. Não do país social. Não do país político. Não do país religioso. Não do país econômico que eu tenho. Porque nós não somos referência para seu ninguém. Você tá entendendo, cara? Uma coisa dessa é uma tristeza. É uma tristeza. Eu tô uma tristeza. Triste aqui. Você tá entendendo agora? O camarada implorar para ir para os Estados Unidos, o camarada chegar e dizer assim, deixa eu ver o visto. Jason, você tocou num ponto agora. Para a gravação. Você tocou num ponto agora. Você vê que nós estamos na mesma pedra. Quando eu falo pedra, é que nós pertencemos, nós somos americanos. Certo? Nós somos americanos, sim, nós estamos na América. Exato. Então o que acontece? Nós estamos numa mesma pedra, no mesmo continente. Aqui, ó. Eu sempre falo. Você está entendendo? E as relações internacionais, os protocolos internacionais, as transações comerciais que nós temos com os Estados Unidos é de décadas, é de anos, é de centenas de anos de relações. A nossa entrada nos Estados Unidos deveria ser algo que nem visto deveria ter. Nós deveríamos ter muito mais autoridade para entrar nos Estados Unidos do que a França. Você está entendendo? Mas os Estados Unidos pagam pau para os franceses. Você está entendendo? Receberam a estátua da liberdade porque foi um francês que fez e a França deu de presente para nós. Eles amam o francês, a comida francesa. Os franceses, se disserem, vou colocar no rabo, eu vou colocar no seu rabo. Por quê? Pode pôr. Pode pôr. Agora, o brasileiro que está aqui, que estamos na mesma pedra, não podemos entrar lá. Na mesma pedra. Você está entendendo, meu irmão? Tá ali, ó, no canto do mundo aqui, ó, nós tudo. Então, aqui, aí você imagina, e eu tô falando, não tô falando do Chile, do Paraguai, do Uruguai, eu não tô falando da Bolívia, eu tô falando de um país que tem capacidade continental.
Você tá entendendo o que eu tô falando pra ti? Cara, não é brincadeira. Um país forte como o nosso, com mais de 200 milhões de brasileiros, todos eles identificados, somos tratados como lixo, porcos, indígenas. Você está entendendo isso? Indígenas, somos assim tratados. Vocês têm Wi-Fi aí no Brasil? Já vi um vídeo uma vez. E assim, e sem meninas contar perguntando para amiga dela aqui, você tem Wi-Fi aí? Claro. Exato. Tem. Então quer dizer, tudo nosso é de lá. Um mega hair no salão de beleza brasileiro só fica bonito quando coloca mega hair. Salão Heine. Um podcast. Um podcast. Sempre tem que ter alguma coisa estrangeira, porque se colocar o brasileiro, o português, dá valor à nossa nação, não pode, porque o brasileiro não compra. Certo? Então, quer dizer, tem que comprar de fora. China, Coreia, Estados Unidos, Canadá, e por aí vai. Mas não pode ser do Brasil. A única pessoa que tentou colocar alguma coisa boa no Brasil, pelo menos assim, tentou começar um projeto. Gurgel. Amaral Gurgel. Tentou. Certo? Quebrando os espinhaços. Lutando contra a Volkswagen, lutando contra a Ford, lutando contra tantas outras raças de víboras que estavam por ali. E deram oportunidade para ele? Brasileiro, cara, deveria dar... Aí quando eu digo que brasileiro não presta nesse sentido aí, nesse sentido, tá bom? Não me descontextualiza. Aí dizem que eu tô sendo ruim. Você tá entendendo? A galera não te vê como agressivo? Olha, eu sou... a minha retórica é essa. Eu sou assim na minha casa, sou assim fora de casa, eu sou assim com os meus filhos, eu sou assim com todo mundo. Eu não sou agressivo em chegar pra pessoa, eu sou contundente. O que é certo, cara. Mas a porra do errado é errado, eu tenho que falar. E se eu não tiver essa moral pra poder falar que tá errado, quem é que vai falar por mim? E você é feliz? Porque a pessoa que sabe muito não é muito feliz, não. Fica mais puta da vida. Isso é relativo, né? Felicidade é muito relativo. Porque a ignorância... Como é aquele ditado que fala? A ignorância é alegria... não sei... que dá a entender que quem é ignorante é mais feliz, assim. Quando você não sabe, não contesta, você é mais feliz, você não fica... Leandro Carnal trouxe até algo sobre isso daí, né? O ignorante é feliz. Eu gostaria de ter essa felicidade, né? Isso também, porque quanto mais a gente vai buscando a razão dentro da religião, dentro da política, dentro do país, eu ainda tento alimentar a ideia de um Brasil que eu gosto, que eu amo, mas aí quando você me traz verdades muito assim, eu fico triste. E eu fiquei nervoso agora, você me deixou nervoso com essa coisa do visto. É verdade, cara. Cara, isso aí. Chegamos ao fim de mais um corte em que o Jason Ferrer falou muitas coisas importantes aqui. Você que ficou até agora, você que faz questão de sempre estar acompanhando o nosso trabalho, eu só tenho a agradecer, tá? Estamos aqui fazendo um trabalho difícil, um trabalho de formiguinha. Não tem para onde correr. É um país místico. É um país que só tem religião. É um país que está afogado na religião. É um povo que não assume a realidade do dia a dia. Não encara a realidade e mistifica tudo. Porque aprendeu isso. Mas cada mensagem, cada frase falada pelos ateus que estão aqui na internet, isso vai servir para apertar os parafusos que estão fogados na mente e fazer o ser humano voltar ao estado de consciência. Um abraço a todos. Atualiza sua mente sempre. Se precisar formatar, formate. Comece a pensar de forma natural. Comece a encarar a vida, que você vai ver muitas mudanças acontecerem. Porque você vai ver que você é o Deus de você mesmo. Você é o único que pode cuidar de você, da sua família e de alguém que necessitar de você até o último suspiro de vida. Fico por aqui, mas eu volto novos argumentos e novas indagações agora no outro canal. Tchau, tchau. Atualiza, com Antony Galvão.